Bem-vindos ao nosso canal Reflexão e Ação, e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia. Hoje vamos estar meditando no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículo de 16 a 17. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem vem nos acompanhando nos nossos vídeos vai ver que esse aí é um pequeno trecho de um evangelho que nós meditamos na semana passada. No dia 21, que era mais longo esse evangelho. E hoje, aqui nos Estados Unidos, a leitura de hoje do evangelho é quando Jesus despede a multidão, vai para sua casa com seus discípulos e explica sobre a parábola do semeador. Para os discípulos. Então, leitura diferente, mas hoje celebramos o memorial dos pais de Nossa Senhora, de Joaquim e Ana. Exatamente. Bom, mas meditando no nosso evangelho de hoje, que é bem breve, né? Esse que acabamos de proclamar, ele, mais uma vez, Jesus nos diz: felizes aqueles vocês que estão vendo o que estão vendo e estão ouvindo o que estão ouvindo. Porque, na verdade, muitos profetas antigos e muitos justos desejaram muito que esse dia tivesse chegado para eles, mas nunca chegou. E, no entanto, nós agora temos o privilégio de conhecermos Jesus. Isso é mesmo. E é bem interessante. Bom, a gente sabe sempre que o Evangelho, ele é sempre seguido, né? Ele está sempre de acordo com a primeira leitura. Então, na primeira leitura de hoje, é do livro do Eclesiástico e está elogiando os homens famosos, os nossos antepassados, os profetas, as atitudes, os gestos de misericórdia que eles tiveram e a descendência deles. É bem interessante que no final fala assim que os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Então, uma profecia dos santos da igreja. Então quer dizer que é isso. E a igreja sempre teve mesmo esse costume de celebrar, né, os mártires, celebrar todos aqueles que morreram e que contribuíram muito para a propagação do reino de Deus. Também os santos e doutores da igreja que ajudaram bastante a propagar e a ensinar a doutrina. E a gente sabe que por isso que nós temos missas diárias, porque quando começou a celebrar os mártires, começou a celebrar aquelas pessoas que contribuíram bastante, fazer missa para elas, então foi aí que foi adquirindo de ter missa todos os dias. Exatamente. Porque antigamente era somente no primeiro dia da semana, que era no domingo, que se reuniam para a fração do pão. Exato. Mas
Hoje, então, Jesus está também elogiando todos aqueles, né, que veem, ouvem, tá entendendo? Veem, ouvem a palavra do Senhor, que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, né? Jesus está se dirigindo diretamente para o povo daquela época que convivia com ele, que ele falou: felizes sois vós, que veem e que ouvem. E em extensão a todos aqueles que creriam mais tarde como nós. Felizes somos nós que ouvimos, quer dizer, nós temos o nosso ouvido e o nosso coração aberto para Deus. Hoje não vemos, né? Não temos a convivência com Jesus fisicamente, como eles tiveram, mas a gente escuta e acredita. E acolhe e coloca em prática. Mas Jesus estava mesmo diretamente, né? Falando diretamente para os seus discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Esse é o evangelho de hoje. Então, quer dizer, nós hoje, né, somos também chamados de felizes, porque quando Jesus aparece ressuscitado, né, e Tomé não estava presente, e disse, né, se meus olhos não veem e minha mão não tocar nas feridas dele, eu não acreditarei. Quando Jesus aparece e mostra, fala: Tomé, toque aqui, ó, sou eu mesmo. E aí ele fala: felizes serão aqueles que vão crer sem ver, sem ter visto. Então Jesus também nos chamou de felizes por crermos nele sem nunca o termos visto. Verdade. E o Senhor, ele então nos diz que o fato de nós termos a fé nele e acreditarmos na palavra dele sem vê-lo é algo bastante plausível, bastante realmente motivo de alegria, motivo de regozijo. Regozijo, né? Alegria, porque nós somos testemunhas desse grande momento da história da humanidade, né? Quando Jesus se encarnou, é o próprio Deus, nosso Criador, que veio ao mundo em forma de corpo humano como nós. Então hoje também é o dia dos avós. Então deixamos também um grande abraço para todos os vovôs e vovós, né, que são sempre muito queridos, né, por todos nós. A minha avó já faleceu desde 1981. Mas até hoje eu lembro dela, rezo por ela e sonho com ela. De vez em quando eu estou sonhando com a minha avó. Mas eu sempre, em todas as missas que eu vou, eu ofereço por ela. Então, hoje, também, meu pai faleceu em 2011, nesse dia de hoje. Eu também estou sempre com ele no meu coração, rezando por ele, pedindo a Deus por ele. Porque ele teve uma vida não muito de acordo com a palavra de Deus, mas no final da vida ele morreu reconhecendo que o Senhor era o Senhor, pediu perdão e aceitou a morte feliz, né? Dizendo que sabia para onde ele ia. Então a gente fica feliz por isso, né? Sabe que ele realmente teve tempo para mudar de vida e para se converter e morrer na presença do Senhor. Bom, e a gente não tem mesmo muito o que falar desse evangelho, já falamos, né, há uns 3 dias atrás, 3 ou 4, foi dia 21, hoje é dia 26. 26, há 5 dias atrás. E o que nós queremos dizer é isso, assim, é muito importante, né, a gente começar o dia refletindo na palavra de Deus, sabendo o que o Senhor está nos falando no dia de hoje e fazer todos os nossos afazeres, nossos trabalhos, refletindo na palavra dele e fazendo a nossa oração de meditação, de reflexão,
refletindo na palavra do Senhor, a gente vai desenvolver o nosso dia. E é isso que nós vamos fazer, né? Exatamente. A gente procura sempre a inspiração de Deus na nossa vida para tudo que a gente faz, para tudo que a gente fala, as nossas ações, enfim. A gente procura sempre colocar Deus em primeiro lugar, a fim de que tudo que a gente faça, tudo que a gente fale, tudo que a gente pense, esteja de acordo com aquilo que Deus quer na nossa vida. Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós vivamos uma vida verdadeira, uma vida verdadeiramente alegre, feliz. Então devemos estar sempre buscando essa atitude, essa maneira de viver. E vamos lembrar que Jesus disse, né? Felizes serão todos aqueles que vão crer mesmo sem ter visto. Nós não o vimos, mas a gente crê que ele existiu, que ele veio nesse mundo e que deixou muitos ensinamentos para nós, fez muitos milagres e acreditamos que o Senhor ainda está conosco através do Espírito Santo. Como ele mesmo declarou, eu estarei convosco até o fim dos séculos. Com certeza. Então nós sabemos que ele está conosco, está no meio de nós. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então sabemos que o Senhor está presente quando nós nos reunimos no seu nome. E o que a gente só pode pedir a ele é assim, o que o Adilson falou, viver um dia na presença do Senhor, isso é a nossa maior aspiração, é o que nós mais desejamos. Mas não sabemos o que vamos enfrentar no dia, né? Quais são as tribulações, quais são os problemas que teremos que resolver, principalmente para todos que trabalham, né, que enfrentam muitas situações no trabalho, desafios. E então a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que nós devemos começar o nosso dia pedindo ao Senhor que abençoe o nosso dia, a nossa vida e que nos dê força para que a gente cumpra com todos os nossos propósitos, que é viver o dia na presença dele. É isso mesmo. Porque ninguém sabe mesmo. A gente não sabe o futuro, nem sabe o que vai acontecer daqui uma hora, daqui um dia, daqui uns meses. Chega uma época na nossa vida que fica muito difícil planejar, fica muito difícil a gente fazer um plano a longo prazo, porque você não sabe. Por isso o Senhor nos ensina que a gente deve viver cada dia de uma vez. Exatamente. E viver o presente. Procurar sempre viver o presente de maneira que a gente sempre reflita sobre tudo aquilo que a gente não fez muito bem no passado, para que a gente possa corrigir com a ajuda, com a assistência do Espírito Santo, a gente possa se remodelando aos poucos. E cada dia que a gente recebe de vida, cada dia é um novo milagre na nossa vida. Cada dia é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente reformular a nossa vida e procurar viver uma vida verdadeiramente de acordo com o Evangelho. Veja que interessante, né? Nessa primeira leitura aqui, a gente sempre pula, né? Para não fazer para o vídeo não ficar muito mais longo. Só lemos o Evangelho, onde é o próprio Jesus que está falando. Mas a gente recomenda sempre que façam as leituras da liturgia diária, porque são muito boas, muito enriquecedoras. E se a gente, todos os dias, fizer essas 3 leituras, a primeira, o Salmo e o Evangelho, em 3 anos a gente vai ter lido toda a Bíblia. Então, quando diz que os profetas e os justos serão lembrados e celebrados. Então veja, hoje a festa, né, do memorial dos pais biológicos de Maria, nossa Mãe Santíssima, como que nós sabemos, né, que se chamavam Joaquim e Ana? Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum, nós sabemos pela tradição. Exatamente. A tradição que nos chegou até nós os nomes deles, quer dizer, já se sabia do nome deles desde o tempo de Maria. E exatamente. Ninguém esqueceu,
porque a gente sabe que nem tudo que Jesus falou e fez, nem tudo está escrito na Bíblia, porque o próprio evangelista João, São João, diz isso. Exatamente. Ele diz claramente no final do evangelho dele, se tudo o que Jesus falou e fez estivesse escrito, não caberiam livros no mundo. E a gente sabe também que São Paulo foi um grande conhecedor da palavra de Deus, e ele foi um grande incentivador, um grande evangelizador, e ele dizia sempre: sede fiéis à tradição. Sede fiéis, continuem seguindo a tradição, o que vocês estão ouvindo de boca em boca, o que está sendo transmitido, não esqueçam. Exatamente. E então é isso, a igreja sempre teve essas duas fontes que são utilizadas para que a gente conheça Jesus, conheça Deus, a história que Deus fez com a humanidade. A gente tem as duas fontes, a tradição, que nós já explicamos aqui, com T maiúsculo, e a Bíblia. Exatamente. As escrituras dão testemunho da tradição, ao mesmo tempo que a tradição dá testemunho das escrituras. Então a gente agradece ao Senhor, né, por esse casal que gerou a mãe do seu filho, Maria, mãe de Jesus, que a gente sabe que foi uma mulher muito virtuosa, cheia da graça de Deus. A única que o anjo disse: bendita és tu, né, salve, ó, cheia de graça. Quem disse bendita és tu entre as mulheres foi Isabel, que o Espírito Santo falou por ela. Exatamente. Porque ela estava cheia do Espírito Santo quando ouviu a saudação de Maria, se encheu do Espírito Santo e falou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E é óbvio que, se nós sabemos quem foi Maria, o papel importantíssimo que ela desempenhou na história da salvação, é claro que a gente não vai esquecer os nomes dos pais dela. Com certeza que isso é algo que, de repente, assim, como a gente sabe que o evangelista Lucas, sabemos pela tradição, que ele se consultou a Maria, ele ia até ela para pegar todas as informações, todas as coisas que ele escreveu no evangelho dele. Com certeza que ele também deve ter sido um dos que difundiu o nome de seus pais. Isso a é gente sabe também pela tradição que os pais de Maria já tinham uma idade muito avançada e não tinham filhos. Quando o anjo apareceu para eles, para a mãe, e disse: você terá uma filha e porá o nome de Maria. Nós sabemos disso também pela tradição. Certamente. Que o anjo disse que ia ter uma filha e ia colocar o nome de Maria. Pela tradição, nós sabemos também que Maria passou uma longa parte da sua vida no templo, porque era muito comum dos pais oferecerem os filhos no templo, consagrarem a Deus e serem criados, passar uma parte da sua vida lá. E sabemos pela tradição. A tradição nos fornece muitos dados importantes que, como o Adilson falou, que completam o evangelho. Exatamente. E existe, são livros, estão documentados, bem interessante. Eu vou colocar depois para vocês um site que eu tenho, que eu gosto demais, aqui para que vocês pesquisem ele, entre nele, que é um site chamado Clerus. Então tá bom, vamos ficando por aqui, né? Porque o evangelho, a meditação mesmo que a gente tinha que fazer, já fizemos. E vamos terminar com esse pensamento, né? Que Jesus também disse: felizes serão todos aqueles que crerão sem ter visto. Somos nós. Nós estamos colocados aqui dentro desse evangelho de hoje. Graças a Deus. Porque Jesus não mencionou, mas ele já tinha pensado e já tinha falado em outra ocasião isso. Exatamente.
Então terminamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. A paz de Cristo para todos nós. A paz o mundo de Cristo. inteiro. Tchau.